casa, Pai. Te pedimos, Senhor, que a tua graça e o teu favor seja sobre a vida de cada um deles, Pai. Que eles venham, Senhor, crescer em conhecimento, Pai, em graça diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Nós estamos recebendo a visita do senhor Gilberto. Seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor. Irmãos, eu estou sem óculos, tá? Se eu ler errado, você me corrige aí. Teodoro? É Teodoro? O menininho. Não. Jeane, de novo, Deus abençoe, Deus abençoe. Jonathan, seja bem-vindo mais uma vez. Amém? Nosso irmão Eduardo, seja bem-vindo novamente. Tem tanto tempo que eu não te vejo. Sininha, Niversina nada, é Sininha para os íntimos, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? A nossa querida Thalita com seus filhos, tem tempo que você não aparece. Né? Dona Célia, quanto tempo que eu não vejo a senhora, Dona Célia. Amém? Vanderlei já é de casa, né, Vanderlei? Já está ambientado. Glória a Deus. Amém? Você está se sentindo abençoado? Eu estou me sentindo muito abençoado, irmãos. A presença do Espírito Santo está muito forte. E ele pode fazer qualquer tipo de coisa quando ele está presente. Qualquer milagre que você possa imaginar, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo pode fazer. Rebequinha, eu esqueci de... É Rebeca, não? Beatriz, esqueci de falar do teu nome, Beatriz. Seja muito bem-vinda novamente, em nome de Jesus. Então ele pode fazer qualquer tipo de coisa na sua vida. Ele pode transformar a água em vinho. Ele pode transformar a maldição em bênção. Não há nada que o Deus não pode fazer na sua vida. Ele pode fazer. Vamos abrir a palavra? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses. Marco, eu estou usando a NVI. Se tu conseguir colocar na NVI aí. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, celular é muito bom, mas se você puder desligar depois que você lê a palavra, é melhor ainda. Para não te perturbar, não tirar a tua atenção da palavra, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Prossigo para o alvo. Existe um alvo. Existe um lugar para cada um de nós. Você não está aqui em vão. O Espírito Santo, ele quer falar com você nessa noite. Espírito Santo, mais uma vez nós chegamos na tua presença, Pai. A tua palavra já foi lida. Nós fizemos aqui, Senhor, o que era a nossa parte. Mas nós queremos te pedir, Espírito Santo, que tu venha fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Essa noite os teus filhos e as tuas filhas estão aqui para te ouvir e não para me ouvir. As minhas palavras, Senhor, não valem coisa alguma se o teu Espírito Santo não estiver em mim. Eu quero nessa noite te pedir, Espírito Santo, que venha me usar como instrumento nas tuas mãos. Não para minha honra, não para minha glória, mas para que tu seja, Senhor, glorificado nesse lugar. Faz a tua boa vontade, Espírito Santo. Transforma-nos pela renovação do nosso entendimento, porque nós temos a necessidade de desfrutar
Dias que eu falo, segunda-feira passada. Essa palavra já tem uma semana mexendo no meu coração, pulsando dentro de mim. E desde que eu voltei de Uberaba, e Uberaba tem alguma coisa diferente, irmãos. Se você não foi lá ainda, eu te aconselho a tomar um copo de água lá em Uberaba. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não é por causa do lugar, não é por causa de nada, é porque o Espírito Santo também está lá. E da mesma forma que ele opera lá, ele opera aqui. Se você permitir. E a gente, quando dá lugar para o Espírito Santo, ele começa a agir. Ele começa a falar. E eu tenho o costume de perguntar para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue? Isso eu aprendi há muitos anos atrás, porque sempre quando você começa na caminhada com o Senhor, você às vezes tem aquele temor de pregar ou trazer uma palavra. E às vezes você vai na internet, você vê um pastor pregando de um jeito, outro pastor pregando de outro, e você quer fazer um esboço daquilo tudo que você ouviu e você não consegue fazer nada. Ou faz alguma coisa que parece ser artificial. Então eu te aconselho, no dia que você estiver pregando, antes de você pregar, você vai buscar o Senhor e pergunta a Ele assim: Senhor, o que Tu queres que eu pregue? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale? Porque aí, irmãos, Ele vai te dar algo particular, especial. Primeiro para você e depois para atingir as outras pessoas. E eu, quando eu perguntei a Ele o que Ele queria que eu pregasse, a palavra que Ele trouxe para mim na viagem de Uberaba para cá foi exatamente essa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Essa foi a palavra que Ele me deu. E eu perguntei até para minha esposa: acha isso aí rápido, que eu não estava conseguindo trazer a memória onde estava o texto, Filipenses. E ela foi lá, pesquisou, mandou para o meu WhatsApp. Eu falei assim: esse negócio tem que bombar até domingo. Senhor, Espírito Santo, só esse versículo não dá. Manda outras coisas aí, Senhor. O que eu vou pregar para esse povo? Mas é engraçado, irmãos, que o Espírito Santo ele é tão presente, tão vivo, que tem coisas que às vezes eu preparo para pregar para vocês aqui, ele de repente no meio do caminho ele muda tudo. Ele fala algumas coisas que ele me deu na hora, mas quando é para pregar talvez ele muda um pouquinho, porque naquela hora que ele me deu era para mim e não era para você. Mas ele traz outra informação para você, para que você seja também abençoado pelo Espírito Santo. E eu lendo esse texto, quando ele começa dizendo assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Eu te pergunto, quem é que está falando aqui? Quem é esse homem que está falando isso aqui? Eu não penso que eu mesmo tenha já alcançado. É Paulo. Paulo, para nós, hoje é fácil a gente dizer quem é Paulo. É o Paulo, o apóstolo. O pastor dos pastores. Imagina, que homem é esse? Que aprendeu aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um dos maiores rabinos da época. Homem dedicado. Homem que estudava a palavra como ela tinha que ser. E ensinava aqueles que eram seus discípulos como a palavra tem que ser. Não é a palavra mais ou menos, você entende? Mas é a palavra como ela é. Cortante como uma espada. Que vem e mostra a realidade da nossa vida. Gamaliel foi um professor para Paulo desse estilo. E eu lembrei de o pastor André, um grande pastor amigo meu que me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre batalha espiritual. Depois nós fomos aprendendo com o pessoal de Brasília, pastor João Heleno. Mas quem iniciou a gente foi o pastor André. E o pastor André era tipo desse cara. Era assim, ó, é isso aqui. Não tem meio termo. Não dá para você puxar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Não, a palavra é essa. Esse é o caminho. Eu sou o caminho, Jesus disse. Ele não disse, eu sou um caminho. Não, tem Bíblias que eu já vi escrito, eu sou um caminho. Está errado. Jesus não é um caminho. Jesus é o único caminho. Você quer ser feliz?
Você quer ser abençoado? Você quer ser um homem, uma mulher de Deus? Então só existe um caminho: seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Nós não temos Gamaliel, graças a Deus, mas nós temos Jesus, que é o rabino dos rabinos, é o pastor dos pastores, é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos. E Ele está aqui nessa noite falando com você, através de mim, através dos louvores, através de tudo que Ele está fazendo aqui. O Espírito Santo está operando nessa noite aqui, nesse lugar. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Paulo era esse homem, ele estava dizendo assim: eu, Paulo, não acho que eu ainda já tenha alcançado isso. E aí você vai ler um pouquinho do texto antes, né? Ele vai falar um pouquinho aqui no versículo 9. No versículo 8 ele vai falar sobre Jesus. Então quando ele chega no versículo 13, ele está dizendo assim: eu, Paulo, acho que eu ainda não alcancei, mas eu quero conhecer a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. E aí você vai ler um pouquinho sobre Paulo. Marcos, volta lá no 8, só para a gente entender, né? Quem era Paulo? Quem era Paulo? Deixa eu ver se é o 8 ou se é um pouquinho antes. Não, um pouquinho antes, Marcos. Bota no 4 aí, por favor. Presta atenção, quem era o Paulo? Olha, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai dizer quem ele é, ó. Circuncidado no 8º dia de vida. Todo judeu, homem, é circuncidado ao 8º dia de vida, né? Pertencente ao povo de Israel. Olha a raiz dele. A tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Filho de José. José é um dos patriarcas que salvou a nação de Israel. Verdadeiro hebreu. Quanto à lei, um fariseu. Quem eram os fariseus? Eram os que conheciam a Torá de letra a letra, de capa a capa. Se você mandasse ele recitar um trecho da Torá, ele falava de cor. Ele aprendeu isso. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, o que ele era? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que ele era? Irrepreensível. Ele era o tipo de cara assim, olha, está na lei, eu faço. Não está na lei, eu não faço. Está na palavra, eu cumpro. Não está na palavra, eu não cumpro. Pessoa difícil esse homem. Paulo, que se chamava Saulo, era o conhecido Saulo de Tarso. Antes de conhecer Jesus, ele era desse jeito aí. Perseguidor da igreja, fariseu, irrepreensível. Guarde essa característica. Irrepreensível. Esse homem era irrepreensível. Ele mesmo se descreveu como irrepreensível. Mas teve um dia que ele teve um encontro que ele nunca mais teve igual na vida. Se você quiser saber sobre o encontro que ele teve, está escrito lá em Atos capítulo 9. Quando a palavra de Deus diz assim: respirando vingança e respirando morte, ele sai pelo caminho de Damasco para caçar os crentes. Quem que ele caçava? Nós. Ele caçava para quê? Para prender? Não tinha arma, né? Era na peixeira. Ele caçava os crentes. Porque ele era tão defensor da Torá que ele simplesmente entendeu que os crentes que criam em Jesus, ou que seguiam Jesus, estavam seguindo a pessoa errada. Porque ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele não acreditava que Deus havia enviado um filho dele na terra para dar salvação a nós.
E ele então vai para matar essas pessoas. Só que Deus tinha um encontro com ele. Deus tem um encontro com vocês hoje aqui. Deus quer trazer algo para a sua vida que trouxe para Saulo. Algo que era transformador, irmãos. Algo que nunca mais ele acharia igual. Tanto é que quando ele chega no caminho, uma luz ofuscante brilha nos olhos dele. E ele cai. Só que a Bíblia não fala se ele estava num cavalo ou não. Muitos dizem, né? Ele caiu do cavalo. Não, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele caiu. E quando ele cai, ele já cai cego. E ele começa a falar algo que transforma a vida dele. A frase que ele diz é assim: quem és tu, Senhor? Sabe, irmãos, tem momentos da nossa vida que Jesus, para se apresentar a nós, ele vai fazer com que nós fiquemos cegos em determinado momento. Porque naquela hora ali era necessário que Saulo não tivesse mais como mudar o estado dele. Se ele cego estava, ele não conseguiria mais caminhar e atacar aqueles que estavam servindo a Jesus. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida para nos parar. Tem horas que você não consegue entender por que Deus está fazendo isso comigo. Por que Deus está agindo assim comigo? Às vezes Deus tem que parar as nossas vidas para que a gente consiga ouvir a voz dele e nos rendermos ao Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele estava exatamente dizendo para aquele homem que estava falando com ele, que era Jesus, ele estava dizendo assim: eu encontrei alguém que é mais poderoso do que eu. Esse alguém mais poderoso do que eu me jogou no chão, tirou a minha visão. Então eu não sou louco o suficiente de enfrentar alguém tão poderoso e querer afrontar ele. Quem és tu, Senhor? A frase que ele ouviu primeiro foi: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo o Senhor Jesus? Literalmente? Não. Saulo estava perseguindo os crentes que serviam a Jesus. Aí é a prova que eu e você, quando nos tornamos Jesus aqui na terra, seremos perseguidos. Preste atenção nisso, uma coisa aqui que eu vou te dizer. Você não vem para Jesus para receber tudo que você teve um dia. Se fosse uma pessoa materialista, ia virar para mim e falar assim: pastor, não prega isso aí não. Porque senão a igreja não vai encher, pastor. Eu, se fosse o senhor, pregava que eles têm que vir para cá, porque Deus vai dar tudo de volta. Sinto te enganar. Deus não vai te dar nada do que você já teve. Mas Deus vai te dar coisas maiores e melhores do que você pensou em ter. Você pensou em ter. Efésios 3,19 diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Mas primeiro ele vai testar o teu caráter. Ele precisava testar Paulo. Ele precisava mexer no interior daquele homem, porque ele era arrogância pura. Você imagina um homem que falava para reis, para sacerdotes, ele mandava matar, mandava prender. Ele tinha poder, tanto em Roma quanto em Israel. Ele era cidadão romano e era cidadão judeu. Era um homem respeitado. Ele mesmo diz: irrepreensível. Não tinha uma vírgula que você pudesse dizer assim: Paulo está fora da Torá. Não tinha. Então você imagina o orgulho que ele tinha guardado dentro dele. Eu sou matador de crente mesmo. Gideão, quando estava sendo
açoitado, quem segurou os casacos das pessoas para apedrejá-lo foi Paulo. Você quer apedrejar ele? Segura o casaco para você, me dá aqui. Pode pegar uma pedra. Esse era Paulo. Saulo de Tarso. Saulo significa grande. Paulo significa pequeno. Ele saiu do grande e alto pedestal que ele estava e foi para o pequeno encontro que ele teve com Jesus. Essa noite aqui, Jesus quer ter um encontro com você. Vai depender muito da sua reação, de como que você vai reagir. Às vezes você vê aqui esperando ter um show pirotécnico. O que vai acontecer, meu Deus? Eu vou te dizer que Deus pode fazer o que Ele quiser contigo. Talvez para mim não vai acontecer nada, mas talvez aí dentro de você vai acontecer tudo. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas hoje Deus marcou um encontro conosco aqui. Jesus está aqui nesse lugar e Ele quer te derrubar. Ele quer fazer brilhar a luz dele sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente não quer deixar Jesus nos cegar para esse mundo. A salvação de Saulo foi porque ele ficou cego para o mundo e agora ele passava a enxergar as coisas de Deus. Ele trocou a vista física pela visão espiritual. Ele trocou os costumes dessa terra por algo sublime, sobrenatural, divino. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. E Ele está dizendo para nós, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha só esse homem, irmão. O que eu aprendo com Saulo, com Paulo nessa hora? Eu aprendo que nunca é demais ter Jesus. Eu nunca vou chegar no limite, olha, eu já sei tudo sobre Ele. Não dá. Ele está dizendo exatamente isso, olha, eu já tenho alguma coisa, alguma experiência com Cristo, mas ainda não acho que tenha alcançado o topo. Jesus, Ele quer te levar a um lugar mais alto. Sabe aquele lugar onde você, o ar parece até mais rarefeito? Sabe? Quem fez o Sozo aí sabe do que eu estou falando. No Sozo que nós praticamos, Deus nos leva a lugares que você nunca imaginou estar. Isso não é hipnose, está entendendo? Nós não fazemos hipnose. Outro dia, uma pessoa, amiga minha, meu amigo, vocês fazem regressão? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fazemos libertação. Porque às vezes pode confundir mesmo. A pessoa que não está muito acostumada com esse tipo de coisa pode achar que a gente trabalha com regressão. Mas não é não, irmão. Não é não. É a própria ação da Trindade se comunicando conosco. Por incrível que pareça. Parece ser uma loucura, não parece? Será que Deus pode falar comigo? Será que Deus pode falar com você? Será que o Espírito Santo pode falar com você? Será que Jesus pode falar com você? Pode! É só você deixar. Paulo teve um encontro com Cristo, irmão. Ele se apresentou para ele e disse assim: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? Por quê? Deus quer renovar a nossa vida espiritual com Ele nessa noite, amém? Ele quer renovar a sua vida na presença dEle, nessa noite, não é amanhã não, é hoje, é agora, é aqui, nesse lugar. Não deixe para amanhã o que você pode permitir hoje. Hoje, o Senhor está aqui, a Trindade está nesse lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Aproveite a presença deles.
Deixa eles transformarem a tua vida. É engraçado que no versículo 7 e 8, Paulo vai dizer assim, mas, bota lá, Marcos, mas o que para mim era lucro, depois que ele tem um encontro com Jesus, que ele conhece quem é Jesus, ele vai analisar a vida dele. E ele começa a dizer, olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele vai dizer algo que para nós é terrível. Por quem perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo por causa de Jesus, irmão. Ele perdeu riqueza, ele perdeu prestígio, ele perdeu considerações, ele perdeu acessos, perdeu tudo. Mas mesmo perdendo tudo, ele vai chegar numa conclusão no próximo versículo que você vai se surpreender. Olha o que ele diz. Eu as considero, as coisas que eu perdi, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse é o Paulo, transformado num único encontro com Jesus. Ele tinha tudo, perdeu tudo, mas mesmo assim ele considera tudo que ele perdeu como esterco. Ele não está orando para Deus assim, Deus, retorna tudo para mim, não. Senhor, retorna as coisas que eu perdi, não é assim que a gente ora? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Isso é para parar de cantar esse hino aqui. Às vezes Deus vai restituir? Vai, mas depende do que está dentro do teu coração. Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Paulo não precisava mais de tesouro, porque ele conseguiu entender que Cristo era a suprema grandeza de Deus na vida dele. O que ele precisava mais, irmãos? Ele não precisava mais de nada. Ele orava, Deus ouvia e o atendia. Você precisa de mais de quê? O Senhor é o meu pastor. Na versão original, o versículo seguinte diz assim, eu não preciso de nada. Você conhece como nada me faltará. Mas o original está dizendo, eu não preciso de nada. Se o Senhor é o meu pastor, Adonai é o meu Senhor, o meu pastor, se Ele for o meu pastor, não preciso de mais nada. Porque eu sei aonde recorrer. Eu sei a quem pedir. Eu sei aonde chegar para ter uma fonte de água viva que jorra a vida inteira e não tem fim. Jesus é uma fonte de águas vivas que jorra e não tem fim. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Tudo que você pensa em ter está em Cristo Jesus. Tudo foi feito por causa dele, para ele e por ele. Tudo foi feito. Nada do que você está vendo, nada do que você está ouvindo, não teve outra origem senão Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Os anjos se dobram diante dele. Os demônios se dobram diante dele. Nós devemos nos dobrar diante dele. Mas por que muitas vezes não nos dobramos? Porque muitas vezes nós não o consideramos como nosso Senhor. Você imagina? O mundo espiritual todo se dobra diante de Deus, de Jesus, porque reconhece nele todo o poder. Por que muitas vezes nós não nos dobramos? Só tem uma razão. Eu ainda não entendi que Jesus é o meu Senhor. Paulo era assim antes de conhecer Jesus, ele não se dobrava para ninguém. Sabe aquele cara que não leva desaforo para casa? Era ele. Agora ele era o cara que virou a vitrine, que virou o telhado de vidro. Porque todo mundo passou a atacar Paulo. E como Paulo reagia? Nada.
Não mais vivo eu, Paulo dizia, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Não é porque você tem grandes coisas, não é porque você tem grandes capacidades, não é porque você sabe alguma coisa, não. É porque Ele vive por causa de Jesus. A minha vida hoje, eu estou de pé por causa dele. Se você está aqui hoje, é por causa dele. Não é por causa de mais ninguém. Olha que coisa engraçada. Saulo, quando conhece Jesus e é impactado por aquela presença, ele sofre uma grande mudança, uma transformadora. Ele retira do seu trono a si mesmo. Ele diz assim: ô Saulo, sai daí do trono aí, ó. Chega para lá. Porque agora o trono da minha vida tem outro Senhor. E ele vai e entroniza Yeshua HaMashiach no trono do coração dele. É isso que você precisa entender. Você está dividindo Jesus com aquilo que está entronizado no teu coração. E Jesus não divide lugar com ninguém, irmãos. Ou você é 100% de Cristo, ou você não é. Você consegue entender isso? Ou você coloca Jesus como teu Senhor de verdade, ou então você não tem Senhor. Você é uma pessoa que vive a sua própria vontade, que, como o mundo diz, segue o seu coração. Mas se você coloca Jesus como teu Senhor no trono do teu coração, você está falando para ele assim, ó: agora, Senhor, você tem toda a autoridade de mandar em mim, porque você é o meu Senhor. Não faço nada sem a tua vontade. Você quer saber se você tem um Senhor aí dentro? Se Jesus é o teu Senhor, comece a comparar as suas atitudes. Você tem feito a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Você tem agido conforme você quer? Porque servir a Deus, servir a Jesus, vai contrariar a sua alma. Pode ter certeza disso. Quando Deus te acorda de madrugada, 3 da manhã, estou dando um exemplo fraquinho, tá? Te acorda de manhã, 3 da manhã, ele diz assim: meu filho, minha filha, levanta da cama, ajoelha e vai orar. O que você faz? Ah, não, senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. Quando for 8 horas da manhã eu levanto. 3 horas da manhã não dá. Não é assim que a gente faz? Então Jesus não é o meu Senhor. Agora, quando eu chego 3 horas da manhã e recebo um chamado de Cristo: meu filho, vai lá acudir aquela criancinha 3 horas da manhã, porque ela está precisando ter um socorro imediato. E você vai. Quando você cumpre o chamado de Deus, quando você faz a vontade do Senhor, ele entendeu que ali tem um servo. Tem uma pessoa que serve a ele. Você entende isso? Não dá para caminhar no reino de Deus sem ter um Senhor. Porque o reino é de Deus, não é meu. O reino não é meu, não é do Emanuel, não é de você, bota o seu nome aí. Mas o reino é de Deus. Se o reino é de Deus, ele tem que ser o seu Senhor. Ele tem que comandar a sua vida. Mas eu pergunto para você, mas por que Jesus promoveu a Paulo um encontro tão tremendo como esse? E aí você pode perguntar assim: por que ele não faz a mesma coisa comigo? Fez com Paulo, que era um matador de crente. Eu não mato nem uma mosca. Por que ele não encontra comigo? Sabe qual é a resposta? Está lá naquela palavrinha que a gente leu lá no texto, na descrição dele, a última palavra. A resposta está na própria descrição de Paulo, no versículo 6. Ele era irrepreensível. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que ele era um legalista, que ele era um religioso? Acabei de dizer. Só que quando Deus transforma
Saulo em Paulo, ele sabe que ele pode contar com Paulo. Porque Paulo, apesar de ser transformado agora da água para o vinho, ele entendeu quem era Senhor dele. Saulo entendeu, Paulo entendeu. Meu Senhor é Jesus. E eu, da mesma forma que eu servia antes a Torá, agora eu vou servir a nova aliança em Cristo Jesus. De forma irrepreensível. Ninguém vai falar um tio de mim, porque eu vou servir a Jesus como tem que ser servido. O Senhor sabia que ele era assim. E o Senhor sabe quem você é, você entende? Não adianta você se esconder na caverna. Não adianta você fugir da presença de Deus. Salmo 139 diz isso. Se eu for lá para o céu, Senhor, lá tu estás. Se eu for lá para o inferno, lá também tu estás, Senhor. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Um dos discípulos que ouviu uma frase tão difícil de Jesus falou exatamente isso. Senhor, para onde? Para onde iremos nós? Para onde eu vou? Se só tu tens palavras de vida eterna, só tu tens, mas ninguém tem. Para onde eu vou, Senhor? Paulo sabia exatamente isso. Eu não tenho mais para onde ir. Né? Esse louvor que nós acabamos de cantar aqui. Para onde eu irei? Sabe qual é o seu destino? O seu destino é o céu. Seu destino não é o inferno. Você só vai para o inferno se você não se dobrar a essa verdade. Quanto tempo mais você vai esperar para que um dia você tome uma decisão? Pode ser tarde demais. Você pode sair daqui e não voltar mais. Não desejo para ninguém isso não. Só estou dizendo que pode ser uma realidade. E para onde você vai? Se você morrer sem Jesus? Tem muita pessoa que está indo na igreja, irmão. Muita pessoa batizada que vai para o inferno. Porque está vivendo um cristianismo meia boca. Paulo era irrepreensível. Ninguém vai me tirar mais esse Jesus. Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Ninguém me tira mais dele. E nem ninguém me tira ele de mim. Essa decisão precisa ser tomada pela sua vida. E hoje, o mais rápido possível. Porque Deus quer fazer algo na sua vida, talvez maior do que fez em Paulo. Mas Paulo se submeteu. Paulo deixou de ser fiel. Ele era um cara fiel? Era? Sim ou não? Sim ou não? Era fiel, não era? Ele deixou de ser fiel para se tornar leal. Qual a diferença de fiel para leal? O fiel vai até onde dá. Até onde ele consegue. O leal vai até a morte. Jesus era fiel ou leal? Ele olha para aquele sofrimento todo que ele ia passar, sente as dores a ponto de suar sangue, e ele olha para Deus e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se a história terminasse nesse ponto aqui, ele seria fiel. Mas glória a Deus, que não parou por ali. Logo em seguida ele diz assim: mas Senhor, que antes seja feita a sua vontade. Ele deu um exemplo de como nós temos que ser leais ao Senhor até o final, mesmo que isso custe a minha vida. Agora para pensar, analisa a sua vida aí. Eu não sei quem é você realmente, né? Nós conhecemos superficialmente. Interiormente, só quem te conhece é você e Deus.
Então você vai analisar a sua vida aí agora e vai responder para você mesmo. Você é uma pessoa fiel ou você é leal? Deus procura os leais. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu estava hoje de manhã falando algo aqui na escola bíblica, até adiantei, dei um spoiler da palavra de hoje à noite. Na hora que eu estava lendo sobre isso, o Espírito Santo falou assim: quais são as 3 características fundamentais de Paulo? Eu falei, agora só me pegou, né? Qual é? E aí o Senhor falou comigo assim: humilhação, rendição, submissão. Tremendo, né? Isso era mais ou menos 1h30 da manhã ontem, quando eu estava meditando na palavra. Humilhação, rendição e submissão. As 3 características que vão te tornar como Jesus. Quem aí quer se humilhar? Se eu me humilhar. Você imagina um cara que era o top, né? Cara dos caras. De repente cai cego, sem poder fazer nada. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Diz a palavra que todos aqueles que estavam com ele ouviram a voz, mas só um viu a luz. Só o Saulo viu a luz de Jesus. E ouviu a voz dele perguntando: por que tu me persegues? Na mesma hora ele foi humilhado da frente de todos aqueles que ele comandava. E foi humilhado diante do Senhor, porque ele teve que dizer: quem és tu, Senhor? Ele queria ser humilhado? A gente quer ser humilhado? Nada. A gente quer ser exaltado, né? Eu quero pegar o microfone e eu vou pregar tudo que eu tenho que pregar. Se você soubesse o peso que é aqui, minha filha. O peso que cai sobre nós, a responsabilidade que cai sobre nós. Cada vida que está ouvindo essa palavra aqui hoje está sendo anotado lá no livro dos livros. Cada nome. E cada palavra que eu digo aqui está sendo pesado lá. Quando eu falo que eu ando numa linha tênue, você não acredita. Porque se eu deslizar um pouquinho para o lado do homem, tem alguém pronto para me agarrar. Sabe quem é essa pessoa? Satanás. Eu contei aqui de manhã, vou contar só para testemunho. Teve uma vez que eu tive um problema com o negócio de moto. Fui atropelei uma moto sem querer. Mas não foi nenhum negócio muito sério. A moto enganchou a pedaleira no meu para-choque, eles caíram, tal. Mas aquilo trouxe uma dor de cabeça para mim, você nem imagina. Tanto é que esse negócio está até hoje. Está para resolver esse ano aí. Mas eu em casa orando com a minha esposa, o Espírito Santo usa muito a minha esposa para falar comigo. E o Espírito Santo falou com ela assim: fala com ele que isso tem a ver com aquele almoço que ele foi. Almoço que eu fui? Foi que almoço que eu fui? No dia, ela diz que não foi no dia, mas para mim foi no dia. Então a minha história é que vale, estou te contando aqui. No dia do acidente, o acidente ocorreu lá para as 7 horas da noite. De manhã, meio-dia mais ou menos, uns amigos meus me pegaram em casa, tinham me ligado, falaram assim, os amigos onde eu trabalhei, né? Vamos almoçar junto com a gente? Era numa prefeitura. Vamos almoçar junto com a gente? Vamos, pô. Aí levaram me levaram lá na churrascaria. Falei, eu não tenho dinheiro para isso não, cara. Não, vamos pagar tudo. E a gente não percebe as armadilhas do diabo se armando. Não, a gente paga tudo, fica tranquilo. Comemos, né? Bem, graças a Deus. Eles foram lá e pagaram. Pô! De noite eu sofro um acidente com a moto.
Aí o Espírito Santo fala com a minha esposa, é por causa do almoço. Sabe por quê? Aquele dinheiro que eles pagaram não era deles. Era do erário. Isso é uma prática normal, entende? Para quem trabalhou em prefeitura, como eu trabalhei, é uma prática normal. Só que eu mudei a minha vida. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que me resgatou. E nessa hora, o Espírito Santo me cobrou, você está fazendo parte de algo que eu já te tirei. O que eu tenho que fazer, Espírito Santo? Eu perguntei para ele. Você vai devolver o dinheiro, vai lá na cidade lá e vai devolver o dinheiro do almoço que pagaram para você. Quando eu chego lá, eu encontro com o meu amigão, coração. Rapaz, aqui ó, deu dinheiro do almoço para ele. Aí ele falou assim, que isso, rapaz? Assim eu vou até me sentir ofendido. Você é meu irmão, rapaz. Sabe aquela pessoa que se fosse em outros tempos, falou assim, tá tudo certo, tá bom. Não precisa devolver nada não. Só que o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. Devolvi, ele disse para ele assim, cara, eu estou te devolvendo isso aqui, porque o nível que eu vivo hoje, de intimidade com Deus, é uma linha muito tênue, e se eu deixar uma brecha sequer, tem um cara com a boca enorme assim, ó, pronto para me tragar. Satanás. Ele era um cristão também, entendeu, devolvi. E aí a coisa vai caminhando novamente. Ah, pastor, então não posso fazer nada fora da palavra? Não! Ah, pastor, eu não posso nem... Não! Não pode! Ah, pastor, eu não posso nem... Não. Isso é servir a Jesus, irmãos, de forma irrepreensível. Porque Paulo era o Paulo. Porque Paulo alcançou o que Paulo alcançou? Porque ele era irrepreensível em servir a Deus. Muitas vezes nós temos coisas para ser alcançadas na nossa vida e elas não chegam porque a gente não é irrepreensível com relação à palavra de Deus. As pessoas olham para nós o tempo inteiro, você pensa que não? Elas estão te observando o tempo todo, não é só o pastor não, é você também. E elas estão vendo se você é uma pessoa confiável ou não. Elas estão olhando para nós. E você precisa entender que Deus quer transformar você no Paulo dessa geração. Decida servir a Jesus como Paulo servia, de forma irrepreensível. Tem uns versículos aqui para você entender do que ele está falando. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando que nós seremos exaltados? Quando? No tempo de Deus. No tempo da humilhação. No tempo de Deus. Às vezes a gente quer ser exaltado logo de cara. Senhor, eu já estou te servindo. Eu estou fazendo aquilo que tu me mandou fazer. Então por que tu não me exalta logo? Porque Ele não vai fazer enquanto você não for humilhado, enquanto você não se render e enquanto você não se submeter à vontade dEle. Humilhação, rendição, submissão. Pilar das nossas vidas com Cristo. Se isso não tiver na sua vida, sinto te informar que o Senhor Jesus não é o seu Senhor. Não é. Deus quer fazer isso em nós.
Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você está ouvindo a palavra. Só que lá fora que você vai se tornar cumpridor daquilo que você está ouvindo aqui hoje. Se você ouve aqui, mas não cumpre lá, você está se enganando. Você está vindo aqui enganado. Jesus tem algo para fazer grande na sua vida, mas você precisa se enquadrar naquilo que Deus tem para você. Não espere Deus se enquadrar na sua vida, que isso não vai acontecer. Ou você se enquadra na vida dele, ou você está se enganando. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Vou fazer uma pergunta, não responde para você aí. Quem aqui tem algum caminho errado? Ô pastor, que pergunta, hein? Tem solução. Confia no Senhor e não te estribes nos teus próprios conhecimentos. Submete-te aos caminhos de Deus e Ele endireitará os teus caminhos. Só Ele pode resolver, você entende? Só Ele pode resolver. Não dá para você mais andar achando que vai resolver por conta própria. Não vai. Não vai. Ou você se submete à vontade de Deus, ou então quantos anos mais você vai demorar para entender isso? Em 2018, eu estava em Uberaba, gente boa. Estava um pastor, Davi Gruber, pregando, profeta Davi Gruber. E eu estava muito alegre porque a Elise estava para nascer. E eu falei, poxa, eu vou receber mais uma bênção do Senhor, né? Mais uma herança chegando. E eu estava todo alegre. E estava eu e Fernando assistindo o culto, de repente esse profeta Davi Gruber para na minha frente assim. E ele olha para mim e diz assim, tá doendo, né? Eu logo pensei, tá doendo? Mas ele não estava falando da questão da minha filha, ele estava falando das coisas que me afligiam, das coisas que eu ainda guardava dentro do meu coração. Ó, tem coisas que você guarda dentro do teu coração que precisam ser retiradas. Está doendo, não está? E aí quando ele falou, está doendo, não está, eu lembrei do que era. E eu respondi para ele assim, tá, ainda está. E aí ele olha para mim e diz assim, ainda tem mais 5 anos. Quase que eu caí para trás. Falei, Senhor, já está difícil a coisa. E eu ainda tenho que caminhar mais 5 anos. 5 anos. Não é fácil não. Mas aí na mesma hora Deus me trouxe uma imagem, né? Ele falou assim, quando a tua filha tiver com 5 anos, você vai saber que está próximo de acabar o cativeiro. Minha filha fez 5 anos no ano passado. E eu no final do ano tive sinais e mais sinais de que ele disse assim, ó, acabou. Eu não consigo parar de me alegrar em Cristo Jesus, irmão. Porque acabou. Acabou o cativeiro. Sabe quando o céu abre? O céu de bronze foi embora. Está aberto. Ele fala e eu ouço. Eu falo e ele me ouve. É isso. É isso. Mas por que ele fez isso comigo, irmão? Por que ele falou assim, tem mais 5 anos ainda? Porque ele sabia
que eu não ia sair da presença dele. Porque a presença dele era muito maior do que a luta que eu estava passando. Apesar de ser luta forte. A questão é, a luta que você está passando está te tirando da presença de Deus? O problema que você está enfrentando está te tirando da presença de Deus, no sentido de você servi-lo de forma irrepreensível? Porque se isso está te tirando da presença de Deus e da forma de servi-lo irrepreensivelmente, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. E servir a Ele é uma decisão pessoal sua. Você entende? Se você decide servir a Deus de forma irrepreensível, Ele vai te proporcionar toda a capacidade para você fazer isso. Tudo. Ele vai te dar os instrumentos, Ele vai te dar as armas, Ele vai te dar as orientações, tudo Ele vai fazer. A única coisa que Ele não vai tirar é o tempo que você tem que permanecer. Ele tirou os 5 anos que eu tinha que ficar ali ainda? Não tirou. Mas Ele me viu. Nesses 5 anos, Ele me viu. Ele está olhando para você hoje. Não importa se faltam muitos anos ainda. O que importa é que a presença de Deus é que nos traz alegria e não acrescenta dores. Isso é que importa. Paulo, ele continuou dizendo, ele dizia assim, mas uma coisa eu faço. Ele estava dizendo assim, tem coisas que não vão poder fazer por mim. Só eu vou fazer. Mas eu faço. Eu vou fazer. A decisão é nossa. Servir a Deus de forma irrepreensível é uma decisão nossa. De mais ninguém. Eu lembro no início da minha carreira de obreiro. Eu era um crente muito sem vergonha, sabe? Eu ia na igreja e no sábado e domingo eu ia para o baile. O crente sem vergonha que eu era. Mas um belo dia Deus parou e falou comigo assim: até quando? Você vai continuar fazendo isso? Até quando? Esse dia que ele falou isso comigo, eu falei assim, tá bom. Então eu vou fazer do jeito que tem que fazer. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando disso. Eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Eu quero ver o que o senhor vai fazer. Abusado ainda, né? O crente abusado. E ele não está fazendo? Quando você entra em acordo com Deus, irmão, Ele cumpre a parte dele. Sabe aquele versículo? Deus não é homem para mentir, nem criança para voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. Não desista do seu caminho em Cristo Jesus. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma promessa, de lá de longe, mas Deus vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai cumprir. Mas uma coisa eu faço, e Ele fez, buscou a grandeza do conhecimento de Jesus. Veio no meu coração esse momento, na hora que Paulo estava sendo envolvido pela luz de Cristo, né? E aí uma pergunta soou dentro de mim assim: o que Paulo viu? Né? Eu fiquei curioso, falei assim: o que ele deve ter visto? O que Paulo viu? E o Espírito Santo veio trazer algo para mim. Ele falou assim: você não vai saber o que ele viu, porque eu não vou te mostrar a mesma coisa. Mas eu posso te dizer que foi algo transformador. Foi algo que mudou a vida dele para sempre. E aí o Senhor me trouxe uma analogia que foi do primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação da água em vinho. Todo mundo conhece. Jesus estava numa festa e o vinho estava sendo distribuído
E aí o mestre Sala vem e fala com a mãe de Jesus. Fala com ele lá que o vinho acabou. Aí Jesus não queria, né? Porque quando Maria vem falar com Jesus, Jesus responde assim para ela: o que tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Quem tem poder? Jesus ou Maria? Maria na mesma hora calou, ficou quietinha, porque naquela hora a autoridade se manifestou em Jesus. O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Avançou um pouquinho na festa, ele resolveu abençoar. Foi lá e orou, e de repente, a água se transforma em vinho. E quando ele distribui, pode distribuir. Quando ele distribui o vinho, as pessoas tomam o vinho e dizem assim: engraçado, numa festa, geralmente servem o melhor vinho primeiro, para depois, que as pessoas já estão meio embriagadas, servem um pior vinho. Mas aqui foi o contrário. Aqui, o melhor vinho foi servido depois. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Quer transformar você no melhor vinho, onde as pessoas vão enxergar a presença de Jesus na sua vida. Jesus quer transformar a sua natureza, como ele fez com a água. Ele transforma a natureza da água e transforma em vinho. Jesus quer transformar a sua natureza pecaminosa em irrepreensível na presença de Deus. Irrepreensível. Agora você pode perguntar para você mesmo: o que você viu? O que você viu até agora? Qual foi o impacto que você teve? Se não houve transformação como teve a de Paulo, é porque você ainda não viu. Porque quem vê Jesus, irmão, nunca mais é o mesmo. Quem enxerga Jesus como ele é, nunca mais se torna a mesma pessoa. Não torna. Você não consegue mais conviver com o pecado. Você não consegue mais conviver com a iniquidade. Você pode ser tentado? Pode. Vai acontecer várias vezes. Mas quem viu Jesus descobre a pérola de grande valor, a riqueza escondida que você acabou de achar em Jesus. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, se eu não te vi ainda, me mostra a tua presença na minha vida. Paulo, no momento em que ficou cego para o mundo, passou a enxergar melhor. A lógica de Deus não é a mesma lógica que o mundo carrega. Pois foi cortado o acesso, de Satanás através da sua visão. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me mostra a tua presença e fecha as portas da minha vida por onde Satanás tem entrado. Fecha, Senhor. Sabe o que Deus está falando com você aqui? Eu e você somos preciosos demais na presença de Deus para sermos atacados por Satanás. Você é um filho e você é uma filha de Deus. Então não permita mais que as portas da sua vida sejam abertas para Satanás. Não deixe ele entrar mais. Se entrega a Jesus como Saulo se entregou e disse: Senhor, quem és tu, Senhor? Se rende logo a ele, irmão, minha irmã. Quando ele fez isso, a vida dele tomou um novo rumo. E ele, quando ele escreve esse versículo, ele está olhando para a vida dele lá atrás. E está dizendo assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Agora, eu prossigo para o alvo.
O alvo de Paulo agora se torna outro. Agora não é mais a satisfação pessoal. Agora não é mais ser um cara irrepreensível na lei. Paulo agora, ele está dizendo para si mesmo, eu não quero nem lembrar daquilo que eu fui, porque aquilo que eu fui é algo tão terrível que eu não quero mais saber daquilo. Eu quero viver a novidade de Cristo para mim. E quando ele fala isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele traz à tona uma característica importantíssima de que nós temos quando conhecemos Jesus. Sabe qual é? Sabe qual é? Perdão. Quem conhece Jesus, na verdade, na intimidade, recebe uma coisa chamada perdão dos seus pecados. Jesus é tão impactante que ele nos leva a nos arrependermos do nosso pecado. E ele nos dá em troca o perdão para as nossas almas. Porque ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Por isso que Paulo diz, eu me esqueci daquilo que eu fui. Em outro versículo diz assim, Deus, quando olha para nós e vê a nossa confissão de pecados, ele diz assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Apagou. Paulo está dizendo a mesma coisa, eu não quero nem lembrar de quem eu era. Eu quero seguir avançando para as coisas que estão adiante de mim. Tem novidade de vida para você. Tem coisas que o Senhor vai te entregar e que você precisa se desfazer das velhas. O espaço para chegar a coisas novas precisa estar vazio das coisas velhas. Você entendeu? Quem você era não interessa mais. Deus não quer saber daquele velho eu. Ele quer saber do novo. Se você não abrir espaço na sua vida para as coisas novas de Deus, elas nunca irão chegar. O perdão faz isso acontecer. O perdão libera. Tanto quando você recebe o perdão, quanto você libera o perdão. Então não fica se prendendo, se amarrando mais não, irmão. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para te perdoar. Ah, pastor, o que eu fiz é imperdoável. Só se foi contra o Espírito Santo, porque todo o resto Jesus perdoa. Mas você precisa ser sincero. Efésios 1,7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. É pela graça, você entende? Não é pelo teu esforço, pela tua lei, mas é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E a última coisa que Paulo cita, ele vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não basta somente eu me esquecer. Não basta somente eu tirar isso da minha vida. Eu preciso sair da estagnação, da paralisação. Eu não posso mais ficar parado. Paulo está dizendo, eu prossigo. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer, é prosseguir em conhecer. Isso é uma prova de que eu preciso lutar através da santificação para obter a minha salvação. A sua salvação só está garantida em Cristo Jesus. No convívio com Ele, na amizade com Ele, andando com Ele, conversando com Ele, sendo orientado por Ele, em todo o tempo. Sem isso, você não entra no céu. Sem santificação, a palavra de Deus diz, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus.
Então você tem que entrar no processo de santificação, irmão. Paulo estava dizendo, eu prossigo. Por isso que ele diz lá no início, eu acho que eu ainda não tenho alcançado, mas eu prossigo. Ó, e o cara era o cara. Ele está dizendo para você e para mim, não ache que você é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Ah, porque o pastor prega lá no culto, lá ele é... Não, é que... Se você não orar por mim, meu filho, se você não orar pela minha vida, eu não consigo nem chegar aqui. Não fala não, vou perguntar, mas não fala não. Responde para você aí. Você tem orado pelo seu pastor? Ora pelo seu pastor, ora que melhora. Paulo tinha agora o entendimento de que sua vida cristã não se resumia somente no dia em que teve o encontro com Jesus. Lembra lá do dia que você teve um encontro com Ele? Eu lembro, exatamente o dia que eu tive um encontro com Ele. Mas você imagina se eu parasse naquele momento ali. Quantas outras coisas Deus colocou na minha vida que eu ia deixar de usufruir hoje? Quantas outras coisas Deus quer acrescentar na sua vida? Mas a partir daquele momento ele tinha que prosseguir na aquisição da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Aquisição. É como se eu estivesse dizendo assim, esse Jesus é meu e eu não troco por mais nada. É meu. É meu Jesus. Tinha voltado de Uberaba, cheio já, né, da presença e extravasando, né? E aí de repente eu tô lá no meu trono particular lá em casa. Sabe o que é o trono, né? WC. Tô lá bem distraído, aparece um videozinho para mim no Zap, falando de aquela série, como é que é o nome daquela série? Chosen, The Chosen. E aquele cara que faz o papel de Jesus, falando assim, por que você anda ansioso por coisa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai as aves do céu, elas não têm lugar para dormir, não têm o seu ninho, mas eu não cuido delas. Olhai os lírios do campo, hoje elas estão bonitas, mas amanhã vão para o fogo, mas eu não cuido delas. Nem Salomão no seu alto se vestiu tão sublimemente quanto elas. Será que vocês não valem mais do que eles? Homens de pouca fé. Será que você não vale mais do que essas coisas? Aí eu começo a chorar, né, irmão? Dentro do banheiro parecia uma criança chorando. Eu mandei. E aí eu escrevi assim, quando eu mandei para vocês no grupo, eu falei assim, o meu Jesus falou comigo de novo. Meu Jesus. Ele pode ser o seu Jesus também. Mas você precisa deixar ele falar com você. Prossiga para o alvo. Deus não precisa, irmão, vou falar uma coisa para a gente terminar. Deus não precisa da sua religiosidade. Deus não precisa disso. Mas Ele precisa da nossa sinceridade. É isso que Ele precisa. Que você mostre quem você é. 2 Coríntios 3,6 diz assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Durante muitos anos da minha vida, por causa de um ensinamento errado numa outra igreja que eu fiz parte, foi ensinado para mim que quem conhecia e quem estudava muito sobre a Bíblia morria. Olha que loucura isso. Olha que loucura. Por causa desse texto, de uma interpretação errada desse texto.
A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles queriam que a gente vivesse só de revelação. Só que é justamente o contrário. Se você tomar essa letra aqui como se fosse uma letra morta, ela realmente vai te matar. Mas se você entender que o Espírito que escreveu essa palavra aqui é que nos dá vida, aí você vai viver. Você vai ter vida e vida em abundância. Jesus está vivo. E Ele está caminhando no meio de nós. Não deixe de lembrar disso. Seja irrepreensível na presença de Deus. Amém? Eu queria te convidar para estar de pé. Nós vamos participar da nossa ceia. Pode? Aleluia. Nós participamos da ceia do Senhor, irmãos, só por causa da graça de Jesus. Só porque Ele nos amou. E hoje, nós estamos aqui para cumprir a palavra dEle, né? Fazer isso em memória de mim. Deus quer te trazer à memória aquilo que Ele fez por você. Aleluia. Receba da graça do Senhor. Toca o louvor aí um pouquinho, Marcos. Aleluia. Pode aumentar mais. Aleluia. Preste atenção na letra dessa música. Receba da graça, graça, receba da graça, receba da graça. Recebe da graça do Senhor nessa noite. Recebe da graça do Senhor nessa noite. A graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Filipenses capítulo 2, depois a gente vai ler outro texto, mas o Espírito Santo fez lembrar de um texto aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um, baixa um pouquinho, Marcos, mas cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Se eu e você estamos aqui hoje, foi por causa disso. Foi por causa da morte de Jesus e ressurreição ao terceiro dia. Jesus não ficou lá no túmulo não, irmãos. Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós, está andando aqui hoje.
Abre os seus olhos espirituais e comece a enxergar Jesus. Porque Ele está olhando para cada um de nós e vê como nós reagimos ao agir dEle. Essa noite é uma noite de ceia. E às vezes você pode perguntar para você assim: Senhor, será que eu posso cear? O conselho que a gente dá, conselho, não é algo que está na palavra, mas é um conselho. Se você ainda não se batizou, espere um pouquinho. Mas se você já é batizado, e se você não faz parte dessa igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, você está plenamente apto a participar da mesa do Senhor. Mas pastor, então por que as crianças comem da mesa? Eu te pergunto uma coisa: quem é mais ingênuo, você ou uma criança? Seja banhado, seja lavado Hã? pela graça de Deus. Vem cá. Vem aqui. Vem cá falar. Quem é mais ingênuo? Você, o responsável dessa criança, ou essa criança? Jesus estava no meio do templo e as crianças queriam chegar perto de Jesus e não deixavam porque estava muita gente. E ele olha para aquelas crianças e diz o quê? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É claro que a partir de uma idade, a criança ou o adolescente já começa a entender o que é pecado, por que pecou. Mas irmãos, não é essa a questão aqui nessa noite. A questão é que Jesus está aqui. E Ele quer que a gente faça isso em memória dEle. Tem um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Deixa eu botar o óculos aqui E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine. Ele está mandando você se examinar. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. A criança, ela não tem pecado, mas quem define se ela vai tomar a ceia ou não é o responsável dela. Se você é pai de uma dessas crianças, é você que define. Eu não vou impedir criança nenhuma de cear. Já expliquei por quê. Mas você é responsável por eles. No nosso caso, nunca tivemos problema. Mas você vai definir. Amém? Essa noite, irmãos, é uma noite de reconciliação. É uma noite de reconstrução de relacionamento com Deus. Deixe o Espírito Santo se relacionar com você de forma irrepreensível.
Ah, pastor, eu não vou cear hoje porque... Aí você vai lá, pensa nas suas justificativas. Só que a palavra de Deus está dizendo: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Examine-se. E veja como você está. O pastor jamais vai dizer para você assim: não, você não pode cear, não. Não. Você vai ter que se examinar. Essa noite, a Trindade está presente nesse lugar. Está observando a cada um de nós. E eu queria te convidar para você sair do seu lugar. Você vai vir aqui, pegar um pedacinho de pão, um cálice, e vai voltar para o seu lugar. E espere para que a gente ceie juntos, em nome de Jesus. Amém? Pode vir pegar o seu cálice. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. De Deus receba da graça, da graça de Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Irmãos, não precisa tirar a cadeira não. Deixa a cadeira no lugar como está. Você tem um pastor que tem toque. Não faz isso comigo não. Não tira a cadeira do lugar não, pelo amor de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Difícil nada, gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba da graça do Senhor. Receba da graça do Senhor. Receba da graça do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus que nós vamos ter que aumentar esses cálices, hein? Aleluia. Glória a Deus. Santo és tu, Jesus. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: levante o seu pão aí. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, aqui estamos trazendo um simbolismo, Senhor, para lembrarmos daquilo que tu fez por nós naquela cruz. Nós sabemos que estamos segurando um pão normal, mas espiritualmente sabemos, Senhor, que tu fez aquele sacrifício por nós e tu foi cortado, Senhor, como um pão para cada um de nós, Pai. Te louvamos nessa noite, participamos dessa ceia, lembrando do teu sacrifício por nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis comer do pão. Do mesmo modo, pegue o seu cálice. Depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, aqui está o cálice que tipifica, lembra o sangue que foi vertido
do Senhor Jesus naquela cruz, Pai. Nessa noite, Pai, nós lembramos do sangue da nova aliança, onde nós recebemos a nossa redenção, Senhor, por causa do Teu sacrifício, do Teu flagelo naquela cruz. O sangue do inocente foi vertido, e hoje ele corre nas nossas veias, Senhor. Te agradecemos por isso, Jesus, te agradecemos por isso, meu Pai, te agradecemos por isso, Espírito Santo, e te louvamos nessa noite, te agradecendo, Senhor, pelo teu grande amor por nós, que foi um amor incondicional, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do cálice. Sobe o som, Marcos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Adore ao Senhor nessa hora, irmão. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oh, Senhor Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Faz alguma coisa aí, igreja. Faz alguma coisa aí, igreja. Adore ao Senhor. Bendiz o nome do Senhor. Bendiz o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Odre raçou de country e maçou de manai. E de country e soma das que de country amas. E sou de country e maçou de manas. E a doce de country e maçou de manai. O de country e soba das de country amas. E de country e so de manas de country amas. E de country isso, madassi de country amas. Filhinho amado, essa noite você pediu para eu falar contigo, não é? Então eu estou falando. Você pediu uma confirmação e eu estou te dando essa confirmação. Hoje o meu Espírito foi derramado sobre a minha amada igreja. O meu Espírito está sendo distribuído para cada um que está aqui nessa noite. Mas eu sei que existem ainda pessoas que resistem. Mas eu te digo, filho, hoje eu marquei um encontro contigo. Hoje eu cheguei aqui para colocar essa brasa viva no teu coração. Igreja amada, eu quero dizer a vocês que a minha obra nesse lugar está apenas começando. Eu tenho algo para fazer que você nem imagina. Tenho algo para restaurar corações inteiros aqui. Restaurar famílias. E só eu posso fazer isso. Só eu, o teu Senhor. Essa noite é uma noite de transformação. Essa noite é uma noite de mudança de mente. Aqueles que se dispuserem e deixarem que eu faça a minha obra, eu vou entrar, mas eu estou batendo na porta. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amada igreja, a minha graça, a minha bênção, eu deixo com vocês nessa noite. Mas não saiam daqui sem a presença do meu Santo Espírito. Desejem isso. Como meu filho pregou,
sejam irrepreensíveis na minha presença. A minha graça eu derramo sobre vós, a minha bênção eu derramo sobre vós. Abra a sua mão e receba aquilo que eu tenho preparado para cada um de vocês nessa noite. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja te aplaude nessa hora, Jesus. A tua igreja, Senhor, rende graças a ti nessa noite, Pai, pelo teu agir, pelo teu mover, e que continue sendo assim, Senhor, o teu agir sobre as nossas vidas, que não termine, que não acabe, e que nós tenhamos a tua presença, mesmo quando sairmos daqui, Senhor. Continua, Senhor, falando conosco, continua nos ajudando nas nossas fraquezas, Senhor, e nos continua colocando de pé diante de ti, Pai. Te agradecemos pelo muito que tu fez aqui nessa noite. Te adoramos na beleza da tua santidade e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas nós estamos entrando numa nova fase. Não porque mudaram as pessoas, mas é porque o Espírito Santo está mudando cada um de nós. E se você permitir que Deus faça isso na sua vida, Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pensa ou está pedindo. Muito mais além. Não se contente com essa gota que foi derramada aqui hoje. Deus tem um oceano inteiro para derramar na sua vida. Amém? Nós temos algumas coisas que nós vamos fazer aqui para frente. Nós temos orações que nós devemos fazer aqui para frente. Nós temos jejuns que nós vamos fazer juntos com a igreja inteira daqui para frente. Então, não deixe o Espírito Santo de lado, mas ouça a voz do Espírito Santo sempre. Amém? Pastora tem uma palavra. Vou falar. Irmãos, mas estou falando. Irmãos, nós queremos convocar a igreja para iniciar um jejum corporativo pelo reino do Senhor que está instaurado nesse lugar, amém? E eu quero pedir aos irmãos que escolham um dia na semana. E nesse dia você vai fazer um jejum de 18 horas, irmãos, da meia-noite às 18 horas do dia seguinte. Algumas pessoas estão iniciando, 18 horas vai ser muito ruim, então vamos tentar de 12 horas. Mas vai ser todo dia. Eu escolhi a segunda-feira. Então esse dia você vai entrar num jejum pelo o reino de Deus, para que toda resistência maligna seja quebrada na sua vida e na vida de cada uma das pessoas que fazem parte desse lugar. Além das suas necessidades, além das suas questões. Amém? O que é o jejum corporativo? O mês inteiro vai ter alguém jejuando. É como se cada um estivesse jejuando por 30 dias. Porque cada dia alguém está jejuando em prol do reino de Deus e da sua vida. Vocês entendem que é uma cobertura permanente? Amém? E esse jejum é o próprio Senhor que está olhando. O jejum, irmãos, ele traz aflição de alma. A gente estava lá no seminário e foi muito engraçado que o pastor lá deu o exemplo do irmão que chegou perto dele e falou: Senhor, me cobre de oração, vou fazer um jejum de pão e água. Amém, irmão, que bênção. Quantos dias? Meio-dia. E aí é muito sério, né? Porque o jejum até meio-dia de pão e água, você jejuou o quê? Você tocou a quem com esse jejum? Você provou a quem? Que nem só de pão vive o homem. Então, irmãos, quando que ele começa a fazer efeito? Quando tem aflição de alma. É aquela hora que você lembra, meu cafezinho, não tomei meu cafezinho hoje. Amém, é para o Senhor. Você dedicou esse cafezinho ao Senhor. E outra coisa que a gente frisa, precisa haver arrependimento.
Precisa haver confissão de pecado. Precisa haver humilhação. É chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou fraco, sim. Eu sou fraca, sim. Se não é a tua presença na minha vida, eu não consigo. Senhor, esse jejum é difícil para mim, mas em ti eu vou conseguir. Jesus diz que sem ele, nada poderemos fazer. Mas com ele, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, escolha aí o seu dia. É você e o Senhor. Qual é o dia da semana? Coloque isso como propósito, irmãos, porque você vai se esquecer nesse dia. Nesse dia vão te oferecer um banquete e você vai querer mudar. Nesse dia aquela sobremesa maravilhosa é a que vão te levar. Então, é para a sua vida, é para a edificação do seu lar e para a edificação do reino do Senhor aqui na terra. Você está sendo convocado para isso. Você pode passar? Pode. Você pode dizer, estou dentro e não fazer? Pode. Eu vou saber? Não. Mas o Senhor e Satanás vão. Se você quer avançar, se você quer crescer, faça um propósito com o Senhor e cumpra esse propósito. Por isso que eu falei, se 18 horas inicialmente é muito difícil, faça o de 12. Mas faça, irmãos. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para fazer na sua vida e para fazer nesse lugar, através da sua vida. Ele não te chamou em vão. E você já pode começar a testemunhar das maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Amém? Irmãos, entenda uma coisa. Não, pode encerrar. O aplicativo